Pessoal, no plantão de dúvidas de hoje, eu vou estar tentando explanar um pouco para vocês o assunto dessa semana, que é potenciação. Então, a gente vai ver potência com expoente negativo, potência com expoente fracionário, tá? Então, vamos lá. Uma cadeira aqui, uma cadeira lá, é desse jeito. Aí não está passando. Pronto, então o primeiro caso que a gente vai ver é potência de expoente negativo, tá? Então, um número com expoente negativo é igual ao seu inverso com expoente positivo. Seria o inverso. Se eu tenho um número que não é fração, o inverso desse número vai ser 1 sobre esse número. Se eu já tiver uma fração formada, o inverso dessa fração é como se eu estivesse invertendo. O que está no numerador vai descer para o denominador e o que está no denominador vai subir para o numerador. Olha aqui, ó. Então, se eu tiver um número A aqui qualquer, elevado a menos n, ou seja, o expoente é negativo, como é que vai ficar essa resposta? Vai ficar 1 sobre esse número com o expoente positivo, ó. Antes era expoente negativo, o que é que eu fiz? Eu inverti esse número e ele ficou com expoente positivo. Olha aqui o exemplo que eu trouxe. Eu trouxe aqui 2 elevado a menos 4 e 3 elevado a menos 3. Tá vendo? Então, como é que vai ficar? Ó? Eu vou inverter esse número. Eu vou inverter a minha base, que é quanto? 2, né? Como é que eu faço para inverter? Coloco 1 sobre 2. O expoente não era negativo, ele vai ficar positivo. 1. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu peguei o número que eu tinha, inverti ele. Como é que eu faço para inverter esse número? Coloco o 1 e divido por esse mesmo número. E a potência que era negativa ficou positiva. E aí agora a gente vai resolver isso aí, ó. 1 sobre 2 elevado a quarta. 2 elevado a quarta é a mesma coisa que 2 vezes 4? É. Não, 2 vezes 2. 2 elevado a quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? É. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16. Então, minha resposta, 1 sobre 16 avos. Tá certo? Tá certo. Ó, letra B, a mesma coisa. Eu vou olhar para o expoente. O expoente não é negativo? Então, eu vou inverter esse número. Vai ficar 1 sobre 3 elevado ao expoente 3. Era negativo, ficou positivo. E aí, a gente resolve. 1 sobre 3 elevado ao cubo. É a mesma coisa que 3 vezes 3? Vai dar 27. Não, vai dar 9. Vai dar quanto? 27. 3. Quem é que tá falando é Eliezer. Zé. Ó, 3 ao cubo é o 3 repetido 3 vezes. Então, 1 elevado a 27. Né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Trouxe mais exemplos aqui. O que a gente está aprendendo é quando o expoente for negativo. Mas, professor, a letra C, a base está negativa. Tem algum problema? Não. A gente vai resolver do mesmo jeito. Não é porque o número está um pouquinho diferente, né? A base ficou negativa, que vai mudar esse jeito que a gente está resolvendo, não. Eu vou olhar para o expoente. O expoente não é negativo? Vou inverter esse número, ó. Coloco 1 sobre o menos 3. O expoente era negativo, vai ficar positivo. Tá certo? Vai ficar 9 positivo? Tá certo. Isso, Eliezer. Por que 9 positivo? Porque aqui eu tenho um número negativo. Aqui vai ser a mesma coisa de 1 sobre menos 3 vezes menos 3. Vou fazer jogo de sinais, né? Menos com menos. Mais. 3 vezes 3, 9. Aí. Tranquilo? Vamos para a letra D. Aqui a gente está fazendo o quê? Pegando um número que o expoente é negativo, e você está vendo que sempre vai acontecer de transformar ele numa fração, né? Se esse número já for uma fração, a gente faz o quê? Inverte. Vai inverter esse número. Vai ficar 4 sobre 1. Isso, ó. Menos 2.
4 sobre 1. O expoente é positivo, fica, ou é negativo, fica positivo. 4 ao quadrado, 16. 16. 1 ao quadrado, 2 é Eliezer, 2 ao 1 ao quadrado, 1, né? Quanto que é 16 dividido por 1? 16. 16. Ah, Tá? Então, recapitulando aqui, ó. Se for uma potência de expoente negativo, transforma em fração. Se já for uma fração, a gente inverte, né? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima, tá? O que está no numerador vai para o denominador e o que está no denominador vai para o... Tranquilo? Até aqui, tranquilo? Uhum. Pronto. Queria lembrar só isso aí da fração, como era que fazia, se invertia. Ó, agora a gente vai ver a potência de expoente fracionário, que é esse caso aqui. Eu vou ter um número A, um número qualquer que eu destaquei aqui como A, elevado a uma fração, né? Que eu vou ter aqui M sobre M. Não sei se vocês assistiram o vídeo da professora Milena. Ela explicou assim, né? As aulas do Educapé. Pronto. Ó, numa potência, aqui é o expoente. E no radical, aqui é o índice, né? Ela ensinou assim, ó. Que o que está no expoente, que é o E, fica em cima. E o índice fica embaixo, né? Que fica EI. Né? Ó, aqui eu vou ter um radical. Esse M aqui é o expoente e esse I é o índice. Tá? Quando eu estou falando de radical, é índice. Quando eu estou falando de potência, o que fica em cima é expoente, né? Como foi que a professora Milena ensinou? EI, o E fica em cima e o I fica embaixo. Vocês também podem fazer assim, ó, que é o jeito que eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar assim, ó. O que está em cima, tá vendo que o M está em cima? É denominador. O que está em cima vai para dentro do radical, o que está em cima desce, e o que está embaixo da fração sobe para o radical. Eu acho que fica mais fácil. O que está em cima desce, e o que está embaixo sobe. E isso eu tomando como referência o radical. O radical que eu falo é esse símbolo aqui, ó, da raiz. Então, ó, o que está em cima, ó, o que está em cima desce para dentro do radical e o que está embaixo sobe. Vamos para o exemplo para ver se eu consigo ser um pouco mais claro. Aqui, ó. Aqui também é uma poderia chamar de potência. denominador e numerador, era Anderson também? Isso, pode ser. É porque eu uso em cima e embaixo porque fica mais fácil, beleza? Às vezes o aluno, quando eu falo numerador, denominador, ele não fixa. Mas vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma potência cujo o expoente é uma fração. Tá vendo aqui? Quando isso acontece, a gente transforma em raiz. O que está em cima desce para dentro do radical e o que está embaixo sobe. Vamos para a letra B. É uma potência de expoente fracionário, transforma em radical. Repito, 5 aqui, ó. O que está em cima aqui é o número 3. Então, 3 vai para baixo do radical. O 4 está embaixo aqui na fração, ele vai aqui para cima. Tranquilo? Sim. Vamos para o próximo. Letra C. Aqui a gente vai fazer o contrário. Está em formato de radical, eu quero transformar em potência. Repito, 3. O que está em cima, que é o 3, vai para onde? 3. Vai para cima ou vai para baixo? O que está em cima? Oxê. O que está em cima vai para baixo. E o que está embaixo vai para cima. Vai ficar 8 aqui a gente está fazendo o contrário, tá? Na letra A e na letra B estava em potência e a gente transformou em radical. Na letra C e D está em radical e a gente vai transformar em potência. Então lembrem, ó, o que está em cima do radical desce e o que está embaixo do radical sobe. Na letra D vai ficar 1 sobre 10 anos. 10, isso. Olha aqui, ó. Qual é o índice aqui, ó? Quando não aparece é 1. Aqui no radical é raiz o quê? Quando não aparece é Oxê. no radical é 2.
E na potência, quando não aparece, é 1. 1. Aí o que é que a gente faz? O que está em cima, Desce. desce. E o que está embaixo, Sobe. sobe. Ficou 10 elevado a 1 sobre 2. Quer que eu não entendi a repita ou deu para letra A entender e a essa parte letra B. aqui? Deu pra entender. Pronto. Vai, Então deu. é só vocês lembrarem, ó. Quando está em potência para transformar em radical, vocês vão olhar o número que está em cima, ele vai descer para dentro do radical. O que está embaixo, sobe. Se for o contrário, está em radical e a gente quer transformar em potência. O que está em cima do radical desce para a fração e o que está embaixo, sobe. Ave Maria. Pronto. Eu percebi que lá na atividade também tem uma parte que pede para resolver as raízes por fatoração do radicando. O que seria isso? Vocês já sabem que a raiz de 64 é... Como é? Eu não... Qual é a raiz quadrada de 64? 8. 8. Por que é 8? Porque 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Ótimo. Só que a gente vai aprender a dar essa resposta fatorando esse número aí. O que seria a fatoração? Acho que eu vou fazer aqui do lado. Vou tentar ver se tem espaço aqui. Vai 64. botar o 1, aí vai botar Ó. aquele mesmo esqueminha? Pronto. Ó. Para fatorar, a gente vai estar fatorando em números primos. Quais são os números primos? O 2, o 3. Anderson, vai ficar como se fosse o IMC, né? É parecido. Parecido com o MMC. Só que no caso do MMC a gente está comparando pelo menos dois números, né? Aqui no caso só é um. A gente chama de fatoração. Ó, o 64, eu vou tentar dividir pelo primeiro número primo, que é que número? 2. 2. Então, 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 eu ainda consigo dividir por 2? Sim. Consigo. Dá 16. Eu divido novamente por 2, que 8. dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Quando a gente chega em 1, a gente para. Como é que a gente vai resolver por fatoração de radical? Eu vou ter que ver qual é o índice aqui, ó. Quando não aparece o índice, que é o número que fica aqui em cima, vai ser que número? 2. Isso quer dizer que eu posso organizar os números que eu encontrei aqui na fatoração iguais de 2 em 2. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou agrupar os números que são iguais de 2 em 2. 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Então, aqui embaixo eu coloco 2 ao quadrado. 2 vezes 2 não é 2 ao quadrado? Coloco aqui embaixo. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Então, eu descobri que isso aí é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Tá certo? Sim. Os números que tiverem com o expoente igual ao índice, ó, aqui o índice é 2, eu vou olhar os números que dão com o mesmo índice e vou tirar fora da raiz. Ficaria assim, ó. É como se eu estivesse simplificando. Esse 2 com os 2 da... Então, no das caso, ia potências. ficar... Vai ficar só 2 vezes 2 é sobre a vezes raiz 2. de 6? 2 vezes 2 4. vezes 2, 8. Ah, professor, mas eu acho muito mais fácil de dizer que é 8 sem precisar fazer esse cálculo. Pode ser? Pode. Mas não é o que a questão está pedindo. Por quê? Às vezes vai acontecer que nem essa letra B aqui, ó, raiz cúbica de 216. Vocês sabem me dizer, assim, de cabeça qual é a raiz de 216? Não. Peraí. 11 vezes 11. Não. 11 vezes 11. Não, Eliezer. Então, nesses casos, é que é importante que a gente saiba fazer a fatoração. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fatorar 216. Eu posso dividir por quanto? 2. Por 2. Vai dar 108. Divido por 2. Vai dar 54. Divido por 2. Vai dar 27. 27 eu consigo dividir por 2? Não, 3. Não, vou tentar por 3. Como é que eu sei que o 9. número é divisível por 3? Eu vou somar os dois números. 2 mais 7, 9. 9 divide por 3? Sim, aí fica então, 3. esse número também divide por 3. Então, divide por 3. 27 dividido por 3 dá 9.
9 eu consigo dividir por 3? Sim. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Quando eu chego no 1, eu paro. Qual é o próximo passo? Eu olhar o índice do radical. Esse índice é quanto? 3, aí vai Eu fatorar vou os fazer 3. grupos com números iguais de Vai 3 em 3, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Cubo. Vou juntar os 3 ao cubo. Então, isso aí é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Vou colocar isso aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Não é assim? Então, Aí o que é vai que a passar gente os faz? É 3. como se eu estivesse simplificando isso aqui, ó. Ficou só 2 vezes 3, que é quanto? 6. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Por que 6? Porque se eu multiplicar 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Fácil? Até agora sim. Eu acho que eu trouxe mais um exemplo aqui, ó. Se for raiz quinta, será que é fácil de fazer? Será que a gente consegue? Vamos ver, ó. 32. 32 eu divido por quanto? 2. Que dá 16. Divido por 2. Aí que dá dá 8. 8. Divido por 2, que dá 4. Por Que 2, vai que por dá 2. 2. E por 2, Aí que dá 1. 1. Não vai dar não, Anderson. Ali fica muito... Não dá para eu escrever lá, não. Mas aqui, terminou aqui. Eu vou olhar para o índice. O índice é quanto? 5. 5. Então, eu vou juntar 5 números iguais. Eu vou juntar esses 5, 2 aqui, que é a mesma coisa que 2 à quinta potência. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quinta de 2 à quinta. Quinta O que é que eu potência. faço? Simplifico. A raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 32. É a mesma coisa com raiz quarta, professor? É. Eu vou deixar essa de raiz quarta para vocês tentarem aí, depois. Depois vocês vão tentar fazer essa. Raiz quarta de 625. Beleza? Vai fatorar o 625, vai formar grupos de 4 números e depois vai simplificar. Tá bom? Essa eu não vou resolver, vou deixar com vocês. Depois vocês resolvem. Pronto. Basicamente, se vocês entenderam esses 3 comandos que eu ensinei para vocês aí anteriormente, vocês vão conseguir fazer a atividade que eu trouxe aqui, ó. Primeiro, calcule. Se ele está pedindo para calcular, a gente vai calcular. O que foi que a gente viu? Eu vou resolver só a letra A. Aqui tem 64 elevado a 1 sobre 2, correto? O que foi que a gente viu? Sim. Quando está com expoente em formato de fração, a gente transforma em raiz. Aí O que está embaixo vai para sobe. cima, E o que está em cima vai para desce. baixo. Qual é a raiz de 64? Que a gente já resolveu, inclusive. 8. 8. Tranquilo, calculei. Aí vocês vão fazer os outros. Ah, professor, a letra D está em forma de fração. O que é que eu faço? Inverte a fração, vai ficar Não, 25. a gente não inverte, a gente só inverte quando o expoente é negativo. Não tem problema. A gente vai pegar o número, transformar em raiz. O que está embaixo sobe e o que está em cima desce. Aí vocês vão calcular essa parte aqui. Aí 16 vezes 1, 16. Não, aqui é o expoente. Aqui é o expoente. Anderson complicando tudo. Letra... questão 2. Simplifique. Aqui, quando não aparece o expoente, é 2. Aí você vai simplificar. Não já ensinei como é que simplifica? Já. Aqui o índice é 5. E o índice é 5 e o expoente é 5. Vocês já sabem como é que simplifica, né? Com o negócio negativo. Basta cortar, né? Para simplificar. Simples, fácil demais isso daí. Não vou nem... O terceiro, calcule as raízes por fatoração do radical. Então, aqui, ó, como eu prometi para vocês, vocês vão fazer aquela que eu deixei lá no exemplo sem fazer, ó.
que é a raiz quarta de 625. Fatora o número, vê qual é o índice, faz grupos de 4 e aí simplifica. Anderson, me Tranquilo? tira uma dúvida. Ah. Esse vídeo vai ficar postado no YouTube aonde? Vou postar no YouTube, depois eu mando para vocês no Classroom. Tá bom? Tá. Quarta questão. A figura representa um escritório com 2 salas quadradas de 9 metros quadrados cada uma. Então, aqui, ó, eu vou ter uma sala e eu vou ter outra sala. Cada sala dessa aí possui 9 metros quadrados. Ao quadro. Que Cada vai dar uma. 9,20. Ele fala que as salas são quadradas, ou seja, possuem lados iguais. Então, se eu pegar um número aqui e multiplicar por esse mesmo número, tem que dar 9. Eu vou descobrir o lado dessa O sala. número de cima multiplica pelo de cima e de baixo, dos lados. Pronto. O corredor tem 1 metro de largura. Ele quer saber a área total desse conjunto aqui. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês primeiro vão descobrir quanto mede esse lado aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Opa. Pronto. Você já tem a área dessa sala, você já tem a área dessa sala. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir quanto mede esse lado dessa sala. Vão descobrir que é o mesmo lado dessa outra sala, né? Que elas são quadradas e possuem a mesma área. Então vai e vão descobrir a área do quadrado corredor. Ó, a área do corredor. Entendi. Ele não quer saber a área total, então vocês vão somar a área dessa sala, mais a área dessa sala, mais a área do corredor. Tem que ser número inteiro ou qualquer número? Vai ser número inteiro, né? Eu acho que é inteiro. Porque, Eliezer, ó, se a sala tem 9 metros de área, quanto vai medir os lados? Que número se multiplica por esse mesmo número que vai dar 9? Eu botaria 3 em cima, 3 embaixo. Pronto. Então, você disse que esse lado dessa sala aqui mede 3 metros, né? Esse outro lado, 3 metros. Como é que você vai fazer para calcular a área do corredor? O corredor não tem o formato de um retângulo? Sim. Como é que faz para encontrar a área do retângulo? Eu sei que aqui em cima é 3 mais 3. A área do retângulo é só multiplicar a base pela altura. Espera ainda. Né? Aí, 6, 7, 8. Aí, por exemplo, se eu botasse um do lado e um embaixo, daria 9. O corredor, a área mediria 9 do corredor? Sim, por exemplo, botar um embaixo, aí onde o senhor está colocando. A altura mede 1, ó. Vocês vão fazer conforme esse desenho que eu fiz aqui, ó. A área do corredor. A altura mede 1. E aqui em cima, ó, mede 3 metros mais 3 metros. Ou seja, aqui em cima mede... Vocês vão calcular a área do retângulo. Base vezes altura. Não estou entendendo mais nada agora. Entendeu o quê? Porque eu estava fazendo assim, por exemplo. A altura dele ser 1 metro de cada lado. Aí sim. 3 em cima, como se eu botou 3 mais 3. Aí daria 6. Aí 1 embaixo. Seria 1 metro aqui embaixo? Sim. Aqui, o comprimento daqui de baixo seria 1 metro? Sim, por causa que eu tava confundindo, mas tem que ser o mesmo número de cima. O mesmo de cima é o mesmo de baixo, né? 3 mais 3, 6. Se em cima é 6, embaixo também é 6. Aí você vai calcular a área desse retângulo e vai somar com a área das duas salas. Vai dar 6, 12, 14. Então, depois você vai fazer, Eliezer. Não dê spoiler não, porque senão o pessoal que assistiu o vídeo não vai ter nem trabalho de pensar. Você já entendeu? Então, tranquilo. Vamos para a próxima questão. 5. Veja o que o professor escreveu no quadro. Ele tinha aqui raiz sexta de 5 elevado ao cubo. E ele chegou nesse resultado. Raiz quadrada de 5, né? Quando aparece é 2. Quando aparece é 2. Como foi que o professor... Vocês entenderam o que foi que o professor fez? Eu não. Ele simplificou, ó. Ou, quer dizer, pensa aí, Eliezer. Ó, aqui tinha 6 e 3 e ficou 2. E aqui quando não aparece 1. Como foi que eles chegaram nesse resultado? Alguma sugestão, Luiz, Gabriel? Não. Acho que deixa eu ver se Eduardo também tá. Eduardo. Aí no caso seria
Ele botou para baixo. Não, ia ficar errado se ele botasse o índice para baixo e o 3, que era o expoente, para cima. Ó, o que foi que o professor fez, pessoal? Ele simplificou. Era 6, o que era 6 virou 2. 2. E o que era 3 virou 1. Vocês acham que ele simplificou por qual número? Por 2 e por... 2. 6 dividido por 2 é 2? Não, vai ser por 3. Ah, então Três. nesse caso aqui, o professor simplificou tanto o índice como o expoente por 3. 3. Anderson, eu fui na ideia de ser 3 por causa que eu somei o 2 mais o 1. Pronto. Então, ó, Que para no caso, simplificar, você tem que pegar somava o o mesmo índice. número que você divida tanto o índice quanto a potência. Eu pensei assim, ó, porque 6 mais 3 é 9. Aí somava o 2 mais 1, aí dava 3. Como o senhor disse naquela vez. Uhum. Somos 2, aí se for o número, divido por 3. Uhum. Pronto, agora deixa eu correr aqui que eu acho que a live já está quase acabando. A gente tem menos de 10 minutos. Então, essa ideia de simplificar aqui, ó, no caso, o professor simplificou tudo por 3. Vocês vão justificar como foi que ele fez, tá? Na questão 6, vocês vão fazer a mesma Entendi. coisa, ó. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Vocês vão simplificar por que número? Hã? Era ainda Não entendi não, professor. Pode repetir? 2. Ó, aqui eu tinha o Acho número que por 4 e o número É. 6. Eu posso simplificar por 2, né? Porque são números pares. Pares, isso. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 3. Simplificou. Vocês vão fazer a simplificação da letra B, C e D. Não precisa resolver, vocês vão só simplificar desse jeito que eu fiz aqui. Na questão 7, na questão 7, vocês vão verificar se essas simplificações estão certas ou erradas. Se tiver certa, você vai colocar o Czinho de certo. Se tiver errado, você vai colocar o Ezinho, que a simplificação foi feita de forma errada. Tranquilo? Sim. Uhum. Já sei a resposta todinha Sim. da C. Só pelo número. Vamos só fechar aqui, ó. A gente tem umas potências para fazer. Aqui a gente faz direto, tá, pessoal? O expoente não é fracionário e não é negativo, a gente resolve normal, ó. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é? 16. Ótimo. E 5 ao quadrado é? Deixa eu ver. 25. Sim, pronto. 16 sobre 25 alves. Essas aí é Ei, tranquilo. tudo ele bugou? A questão 9, vocês vão ver aquela parte que eu ensinei, né? Quando o expoente é negativo. Negativo vai Quando o transformar em expoente é fração. negativo, transforma em... Fração. Oi. Vou voltar aqui, erro no sistema. Vai ficar, no caso... Ó, quando é negativo, transforma em fração. Vai ficar Fração, 1 sobre 7. O expoente que era elevado à negativo segunda ficou potência ao quadrado. positivo. Então, 7 ao quadrado, 49. 49. Isso você vai fazer tudo outro. Professor, o expoente é negativo e já é uma fração. O que é que vocês fazem? Inverte a fração. Vai ficar Inverte a 7 sobre fração. a quinta sobre 5. Elevado ao quadrado. Aí vocês vão Do fazer positivo. 7 ao quadrado, 49, 5 ao quadrado, 25. 25. Pronto. A Anderson, questão... precisa colocar o negócio avos ou não? Não. Assim, escrever avos, escrever por extenso? Não, assim, por exemplo, como essa daqui vai ficar 7, aí ao quadrado vai dar 49. Aí 5 vezes 5, 25. Aí 49 sobre 25 avos. Isso. Bem parecido com essa anterior aqui, ó. Vamos para a última questão, né, que eu acho que é essa. Copie no caderno e complete os quadros em seu caderno. Então, essa aqui é bem facinho, ó. Tá com expoente negativo, transforma em fração. Ah, o número tem a base negativa. Tem problema? Tem não. Vocês vão resolver normal, do jeito que eu mostrei lá no vídeo. Depois vocês vão colocar, responda as potências 3 elevado a menos 1 e menos 3 elevado a menos 1 são iguais ou diferentes? Vocês vão responder para chegar nessa conclusão. As potências 3 elevado a menos 2 e menos 3 elevado a menos 2 são iguais? A depender do que vocês responderem aqui, vocês vão dizer se são iguais ou se são diferentes. Tá bom? Entendi. Bem, ficou mais alguma dúvida? Aí a gente ainda tem mais 5 minutinhos. Se vocês tiverem, aí eu volto. Pode voltar lá naquela questão lá
A4? Pronto, essa questão aí, né? É. Então, deixa eu... Bom, É porque eu também tô em dúvida dessa 4 aí. Assim que eu tirei de boa. peraí, deixa eu só apagar essas escritas que eu fiz, para ver se fica melhor. Ó, a questão 4, de novo, é uma questão que a gente precisa ter interpretação. Ele está falando que tem 2 salas e um corredor. A área de cada sala mede 9 metros quadrados. Essa sala da esquerda mede 9 metros quadrados e essa sala da direita 9 metros quadrados. Isso eu estou falando da área. Ele pede para que a gente calcule a área total, ou seja, somar as áreas das 2 salas e a área do corredor. A gente já tem a área do corredor? Já. Já tem a área do corredor? Não. Ainda não. Tem não, só tem a Não. altura do corredor. Isso. Eu tenho um das salas. Pronto. Aí a gente vai olhar para o corredor. Para que a gente descubra a área de um retângulo, a gente precisa ter a altura que a gente já tem e a gente também precisa ter o valor da base. Como é que a gente faz para descobrir o valor da base? Eu tenho aqui em cima 2 salas que são quadradas, ou seja, se a parte de baixo aqui mede 10, a parte do lado também mede 10, porque é quadrado. Essa parte de baixo mede 10, a de cima também mede 10, porque são quadrados. No caso, ele deu uma informação para a gente que foi a área. Se a área mede 9, isso quer dizer que cada lado dessa sala aqui mede quanto? Se a área é 9. Vai ser 3 vezes 3. Ou 3. 3 vezes 3. 3 mais 3. Isso. O lado dessa sala aqui mede 3 metros. Por que 3 metros? Porque se eu multiplicar e calcular a área desse quadrado, ó, vai ficar 3 vezes 3, né? Que é 9. Então, por isso. Eu já sei que essa sala aqui mede 3 o lado, né? Essa sala da esquerda. E a sala da direita mede quanto? 3 também. 3. 3 vezes 3. Então, olhando aqui para esse retângulo, né, que é a medida do corredor, ele vai ter a altura medindo 1 e a base medindo quanto? 3. A base do retângulo, que é a soma do lado das 2 salas. Ah, não, 6, no caso. 6, né? Porque era 3 mais 3. Né, pessoal? Se eu tenho uma sala mede 3 de lado, a outra mede 3, isso quer dizer que o comprimento do corredor vai ser 6 metros. Aí em cima 6 metros também. Não precisa eu colocar lá em cima nem do lado, porque a gente quer a área. Como é que eu faço para calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. Então, a área do corredor. Quem é a base? 6. Quem é a 6. altura? 1. Com isso, vocês vão encontrar a área do corredor. Quando vocês encontrarem a área do corredor, vocês vão somar mais a área dessa sala, mais a área dessa sala. E aí vocês vão encontrar a área total. O que é a área total? A área de uma sala, mais a área de outra sala, mais a área do corredor. A gente não já vai saber qual é a área do corredor agora? Sim. No total pode ser a resposta, Anderson? Não, agora não. Você vai resolver aí, depois que você enviar, eu digo que você está certo. Tá bom? Até hoje eu espero o senhor mandar daquela atividade lá. O senhor disse que ia mandar, nem mandou. Qual? Que eu tinha errado uma questão, eu disse, qual é a questão que tá errada? O senhor disse, depois eu mando de novo. Eu mandei, Eliezer, eu coloquei lá nos comentários. Não chegou não, eu acho que você que não viu. Eu coloquei lá nos comentários da questão. Tá, pô, vou olhar depois aqui. Pois olha, que eu mandei. Mais alguma dúvida? Luiz, Não. Gabriel, Eduardo? Não, foi essa mesmo. Só os alunos inteligentes que estão assistindo. Não é, rapaz. Não resposta. Viu, pessoal? Pois tá bom, então. Eu vou encerrar o plantão agora e qualquer coisa, se ainda tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar. Sim. Tá bom? Beleza. Tá Beleza. bom. Valeu, Tá bom. até Vou jogar meu Free semana Firezinho que agora. vem. Tchau, tchau. Ei, Ellis, avançar.